Então você me pergunta, como é possível? Essas pessoas, será que são burras? Não, elas não são burras, mas imagina um adolescente, né? Eu sou mãe de 2 meninas pequenas. Mas assim, você tem seu pai e sua mãe, que não se comunicam muito com você, eles são da geração passada. Talvez você não tenha tido uma educação muito afetuosa, o pai e a mãe ocupado, trabalhando, né? Etc. Até levam você na igreja, mas você meio que vai por obrigação, que o adolescente não quer ir, ele quer ficar no computador, ou ele quer ficar dormindo, ele não quer ir à igreja, ele não quer ir no churrasco da família. Você tem seu pai e sua mãe, que são ali 2 bananas que fazem tudo por você, assim que o jovem pensa. E dentro da escola, você tem 2.000 lá, ou 500, uma escola de porte médio, são 500 lá. Esses 500 estão te olhando, te observando e te punindo constantemente. Teu pai e tua mãe, não importa o que tu faça, vão te amar o resto da vida. Mas aqueles 500 ali que você convive diariamente, eles vão te testar, eles vão te humilhar, eles vão praticar bullying com você, e qualquer passo em falso, você será um pária na escola. Isso aí. Então, você me pergunta, como é possível? Meu Deus, será que um adolescente, ou uma criança de 10, 11, 12, 13 anos, ela tem condição e maturidade de sustentar o posicionamento de seus pais, que são 2, contra seus colegas, que são 40? Exigir isso de uma criança é demais. Tanto que o ECA diz que as crianças e adolescentes devem ser considerados vulneráveis e em formação. Eles têm que ter a sua dignidade preservada com mais cuidado pelo próprio Estado, em virtude da sua condição mais vulnerável. E não é isso que o Estado faz atualmente. Eu vivo brigando com o nosso secretário de Educação lá, nomeado pelo governador Jorginho, que é o melhor governador. Jorginho, você sabe que eu te amo, eu amo o nosso governador, assim, ele é um querido, além dele ser um excelente governador, é uma pessoa de um coração gigante. Ele pensa só nos outros. Eu amo, literalmente. Mas o secretário de Educação é alguém que eu vivo no WhatsApp brigando com ele. Falei, secretário, como é que pode? Nós temos um governo eleito pelo conservadorismo. Todo mundo aqui em Santa Catarina é bolsonarista. Tem a 30% de lobotomizado lá do PT, mas a maioria é. Por que estão fazendo aqui um evento de formação aqui, coordenado por pautas de esquerda? Eles colocam os professores lá, pagam com recurso público, vem a diária que paga para o professor se deslocar da sua regional para a capital para fazer um curso de formação, que fica lá falando que Santa Catarina é racista, que fica lá falando sobre pautas identitárias, marxismo declarado. Disfarçado, aliás, e às vezes declarado. Então, mesmo que a gente consiga eleger os políticos, e mesmo que a população seja assim, hoje nós temos uma geração de adolescentes e crianças que são inimigos de seus pais. É por isso que eu gosto tanto da Bíblia, assim. Eu acho que a Bíblia, o pessoal fala que a Bíblia é um mito, não sei o quê. A Bíblia é o livro mais perfeito, literariamente falando. Tem todos os tipos, né, de apólogo, fábula, carta, né? Então, epístola, profecia. A Bíblia é perfeita. E a Bíblia já diz, né? No fim dos tempos, o inimigo do homem será seu pai e sua mãe. E esse texto tem inúmeras interpretações. Mas o que a gente está vendo agora é o que explica também a luta contra o homeschooling. O Estado obriga o pai e a mãe a mandar os filhos a partir dos 4 anos. Se o meu filho vai ser alfabetizado a partir dos 7, por que eu tenho que mandar ele com 4? E daí as propostas que cada vez mais tempo a criança fica na escola. Além de eu ser obrigada a mandar meu filho dos 4 aos 18 para a escola, 14 anos é um regime semiaberto. Sim. Que crime, pesquisa aí depois, que crime você tem que cometer para você ser condenado a um regime semiaberto? Aí você vai descobrir, né? As crianças no Brasil, elas nascem condenadas ao regime semiaberto, a reeducação moral, social, que elas têm que ficar dos 14 aos 18 lá, não tem alternativa. Se você quiser educar em casa, se você quiser fazer uma educação diferenciada daquela oportunizada pela escola ou descrita pela BNCC, você não pode, você tem que educar daquele jeito lá. Então, as crianças ficam dos 4 aos 18 anos ali. Antes ficavam 4 horas, agora passa a ficar 8. Tem até político conservador defendendo a bandeira de educação integral obrigatória. Eu fico louca com isso. O cara realmente ele não conhece o que é a primazia do direito da família de educar seu filho. Então, eu e você nos perguntamos, esses caras são burros? Não, eles são seres humanos. Cara, que ser humano submetido dos 4 aos 18 anos? Todos os dias. Todos os dias, 4 ou 8 horas diárias, a um tipo de doutrinação ou até manipulação psicológica. Tem um livro chamado Maquiavel Pedagogo. Ele descreve nesse livro que o que acontece na escola não é doutrinação. Você que aí um amante de psicologia ia adorar esse livro. Ele mostra como as crianças são psicologicamente manipuladas. Ele cita 10 experimentos psicológicos, assim que se fala, né? 10 experimentos que foram feitos fora da sala de aula, aplicados à sala de aula. Tem 10 modelos ali
como Pé na Porta, entre outros. Então, esse livro, Maquiavel Pedagogo, mostra que as crianças, elas são... não é que se conversa com a criança sobre o marxismo. Olha, criança, que o marxismo é legal. Olha que bacana o marxismo. Seja marxista. Não é isso. É aplicado nessa criança uma conversa, um discurso, uma narrativa e uma linguagem com pressupostos marxistas. Entendi. Você citou ali o livro do George Orwell, né? O 1984, ele tem uma expressão ali, uma expressão chamada nova língua, né? E num dos apêndices, inclusive escrito por um esquerdista a esse livro, num pós-fácil, tem uma descrição muito boa sobre isso. Ele fala que a nova língua, o idioma de esquerda, ele não serve só para te obrigar a discursar pela esquerda, né? Você vai ter um discurso de esquerda, vai repetir chavões. Ele serve também para te impossibilitar de pensar fora do modo previsto pela esquerda. Exemplo básico, a própria palavra gênero. Todas as casas legislativas do Brasil discutem políticas de gênero, que deveriam ser políticas de sexo e não de gênero. Mas mesmo que você queira afrontar uma proposta, uma política, um projeto de lei de gênero, você vai ter que discutir isso em várias comissões, assembleias legislativas ou prefeituras ou câmaras de vereadores que vão ter comissão de direitos da mulher e gênero. A própria palavra gênero usada nessa acepção é você estar de 4 para a narrativa de esquerda. Saquei. O conceito gênero, quando você diz assim, olha, praticaram violência de gênero contra a deputada Ana, tu já usou a linguagem deles, que pressupõe que existe um sexo de nascimento e uma identidade psicossexual que você escolhe aleatoriamente, conforme a sua performance ou a sua autopercepção. Isso já pressupõe isso. Então, por que essas pessoas são assim? Você me pergunta e eu pergunto a você. Será que elas são burras? Olha, eu não sei se elas são burras, mas talvez elas não sejam o próprio Hércules. Não sejam fortes, corajosas ao ponto de perceber que estão sendo manipuladas a partir dos 4 anos. Quem que percebe que está sendo manipulado? Eu estudei numa escola adventista durante boa parte da minha vida. Isso que me explica, inclusive, a pergunta como é que não virou comunista na faculdade de História. Meu pai me deu uma formação religiosa muito firme. Isso que foi determinante. E eu falo isso para as pessoas porque 70% dos jovens abandonam a fé. Mas é por quê que eles abandonam? Porque o pai vai à igreja, leva ele à igreja. Mas será que esse pai e essa mãe vivem isso? Porque meu pai, ele não falava da boca para fora, né? Deus, Jesus aqui mandou fazer isso. Mas durante o meio-dia, o meu almoço em casa, eu sou grosso com a minha esposa, sou violento, roubo meu sócio, passo a perna nos meus amigos. Meu pai não fazia isso. Então, eu olhava pro que eu tinha dentro de casa e olhava pro que o mundo estava me oferecendo. Eu pensei, peraí, né? Aqui, meu pai deve estar certo. Ele me sustenta, me cuida, minha família é feliz. A gente não é rico e é feliz mesmo assim, mais do que os ricos que eu tô vendo aqui. Então, alguma coisa tem, né? Então, um dos problemas é que as pessoas não vivem o que elas pregam mesmo, dentro de casa. Isso me levou a entrar para a faculdade convicta de uma coisa: eu posso negociar tudo, eu vou aprender tudo que o professor falar, mas eu não vou negociar meus valores religiosos. Isso não tem negociação. E era impossível assimilar a forma de pensar marxista que os professores tentavam enfiar na goela da gente com a concepção religiosa e moral da minha família. Então, eu acho que isso foi o que me blindou. Mas o que está acontecendo é que os nossos jovens, eles não têm muita opção. O professor Olavo dizia até o seguinte, eu já vou concluir. O professor Olavo dizia até o seguinte: não é um problema mais grave do que ser de direita ou de esquerda, mais grave do que ter doutrinação de esquerda, é a burrice epidêmica que o sistema público de ensino impõe às nossas crianças. De modo que elas são sequestradas das ferramentas que algum dia no futuro poderiam permitir que elas passassem a usar. Como você disse, em algum momento da vida cai a ficha. Só pode cair minha ficha se alguém preservou as minhas ferramentas mínimas. Mas a escola hoje, ela é fundamentalista, né? O pessoal diz que nós somos fundamentalistas. A escola é fundamentalista. Ela ensina para os alunos certas frases, repitam essas frases até a exaustão. Fiquem dizendo essas frases, né? Você repete frases, por exemplo, fulano é fascista. Daí você pega esse aluno, pega esse moleque, 15 anos, chama ele e fala assim: amigo, beleza, Mussolini era fascista. Em que ano que Mussolini governou a Itália? Não sei. Fala aí uma política do Mussolini na Itália. E que lado da guerra Mussolini estava? Você pega o adolescente que repete que Bolsonaro é fascista, Pablo Marçal é fascista, e ele não consegue te dar um dado sobre fascismo, um lugar, uma lei, ou qualquer coisa fascista.
que ele tenha aprendido de fato. Então, as nossas adolescentes, as nossas crianças, elas estão tendo as suas ferramentas de raciocínio sequestradas justamente por esse pessoal que diz que incentiva o pensamento crítico. Então, eu não culpo as pessoas por serem de esquerda. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.